Bom dia, Jaime Silva mais uma vez com você. Hoje dia 22 de maio, 9 horas da manhã. Eu vou ler para você um pouquinho desse livro aqui, Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. Estou na página 75. E espero que você aí deixe o seu like, deixe o seu comentário e me diga o que você está achando. E se fizer sentido para você, compartilha com as pessoas que você quer ajudar. Beleza? Então vamos lá. Persuasores Ocultos, página 75. Os livros que lemos e pensamentos que temos afetam a nossa mente subconsciente, mas também há forças invisíveis com efeitos poderosos semelhantes, embora subliminares, abaixo do reino da consciência. Essas forças invisíveis podem ser causa física conhecida ou fonte desconhecida. Antes de descobrir o desconhecido, vamos ilustrar com um exemplo de conhecimento comum desde a publicação de Hilde Persuades por Vance Parket. A história apareceu pela primeira vez em um jornal norte-americano, mais tarde foi publicado em revistas. Vamos considerar uma reportagem que apareceu em uma destacada revista nacional sobre o tema de propaganda subliminar. A reportagem narra um experimento conduzido em um cinema de Nova Jersey, onde as mensagens de publicação piscaram tão rapidamente na tela que os espectadores não perceberam conscientemente. Durante um período de 6 semanas, mais de 40 mil pessoas tornaram-se alvo desse teste sem saber, enquanto frequentavam o cinema, projetadas na tela por um processo especial que se tornara invisível aos olhos nus. Havia 2 mensagens publicitárias relativas a produtos disponíveis no saguão do cinema. Ao final, 6 semanas, os resultados foram tabulados. As vendas de um dos produtos tinham subido mais de 50%, enquanto as vendas de outro produto subiram quase 20%. O inventor do processo explicou que, embora as mensagens fossem invisíveis, ainda assim produzia efeitos em muita gente na plateia por causa da capacidade da mente subconsciente de absorver impressões demasiado fazendo para ser impressões demasiado fugazes para serem registradas conscientemente. Quando a história apareceu na impressão, o público ficou horrorizado pela tentativa de canalizar os hábitos de pensamento, as decisões de compra e o processo de pensamento, com o uso da sugestão subliminar. As pessoas ficaram com medo, temiam lavagem cerebral na sua forma mais sutil. Contudo, para nós é espantoso que ninguém tenha adotado a abordagem de AMP. A sugestão subliminar também pode ser empregada para objetivos desejáveis. Todo mundo sabe se possível usar o poder para o mal ou para o bem, dependendo de como é direcionado. Já que a experiência comprovou o seu intento, não é preciso muito imaginação para ver quais seriam os resultados e benefícios para espectadores caso o seguinte automotivadores piscasse em uma tela de cinema. Deus é sempre um bom Deus. Dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, você está ficando cada vez melhor. Tenha a coragem de enfrentar a verdade.
O que a mente do homem pode conceber, acreditar, a mente do homem pode alcançar. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aquele que tem uma atitude mental positiva. Você pode fazer se acreditar que pode. Isso seria a abordagem de AMP, desde, é claro, que o consentimento do público fosse obtido com antecedência. Porque Andrew Doria e Walsh afundaram. Porque Andrea Doria e o Walsh afundaram. Outro caso de uma força física conhecida que afeta a mente subconsciente pode ser mostrada pelo efeito do rodas em navegadores, efeito dos radar em navegadores. O Andrea Doria, capitaneado por Pierre Clermont, e o Estocolmo, sob o capitão H.G. Nordenson, colidiram a cerca de 50 milhas da ilha de Nontonneret em 26 de junho de 1956. 50 pessoas morreram. O Andrea Doria foi avistado pelo operador de radar no Estocolmo quando estava distante 10 milhas um do outro. O navio de luxo Santa Rosa de Grace Line, sob o capitão Frank S. Silwick, colidiu com o petroleiro Walsh em 26 de março de 1959. 22 milhões ao largo de costa de Nova Jersey. 4 tripulantes foram mortos. O segundo imediato, Walter Will, operador de radar de Santa Rosa, alegou ter feito 2 protagens de curso petroleiro Walsh. Protagens. As investigações em ambos os casos não produziram nenhuma explicação satisfatória sobre a verdadeira causa da colisão. As ondas dos instrumentos de radar poderiam ser um motivo. Talvez Sidney A. Schneider tenha a resposta. No início da adolescência, Sidney A. Schneider, de Shock, Illinois, interessou-se por hipnotismo quando observou seu irmão mais velho. Um estudante de universidade colocou sua primeira cobaia sob hipnose, com sucesso. Sidney tornou um hipnotizador perito. Durante sua carreira profissional, tornou-se o operador de rádio e engenheiro elétrico. Na Segunda Guerra Mundial, Sidney Schneider foi uma parte vital do sistema conhecido como Informação, Amigo ou Inimigo, IFF, Information, Friend or Foe. Seu trabalho era certificar-se de que cada navio que saísse dos Estados Unidos estivesse equipado com radar. Ele notou que os operadores de radar às vezes entravam em transe. Ele não sabia que havia estado em transe quando saía daquele estado. Por causa do seu conhecimento hipnose eletrônica, Schneider concluiu que a atenção fixa dos funcionários navais ocorria quando as ondas do máquina de radar sincronizavam-se com as ondas cerebrais do cérebro. Com base nessa teoria, ele mudou as ondas de instrumentos de radar, eliminou a recorrência dos transes.
Sidney Schneider contou-nos que converteu sua conclusão sobre o princípio que colocava os marinheiros e operadores de radar em transe no sincronizador de ondas cerebrais, uma máquina inventada por ele depois da guerra. O que é sincronizador de ondas cerebrais? É um instrumento eletrônico projetado para induzir a vários níveis de hipnose por estimulação subliminar e fótica pela luz de ondas cerebrais. O instrumento pode ser usado sozinho ou combinado com uma gravação de sugestões verbais de terapeuta. Não são colocadas a conexão física ou acessórios de paciente. Obtém-se resultados a qualquer distância em que a luz da máquina seja visível. O aparelho induz o nível de hipnótico leves e profundos em mais de 90% dos indivíduos no tempo médio de 3 minutos. Em um experimento com o sincronizador de ondas cerebrais, nenhuma das pessoas envolvidas foram informadas sobre a máquina ou o que ela poderia fazer. Nem foi dito que ela era objeto de um experimento. Ainda assim, 30% delas foram hipnotizadas em diversos graus, variando de estados leves e profundos. Por que e como sincronizador de ondas cerebrais funciona? Perguntamos a Schneider e ele explicou. É como um transmissor de televisão. O cérebro humano produz pulsos, ondas de eletricidade em várias faixas de frequência. Esse conhecimento foi aplicado no campo da medicina a partir de 1929, na invenção do eletroencefalografo, comumente conhecido como máquina de EEG, um aparelho para a gravação de ondas cerebrais. Minha máquina funciona de um modo muito parecido com o sistema de televisão. A razão pela qual a imagem do seu aparelho receptor não oscila para cima ou para baixo é que o impulso gerado dentro do aparelho sincroniza-se com o impulso correspondente gerado pela estação transmissora. O receptor é forçado a operar a uma taxa controlada pelo transmissor e a imagem deve obedecer. Como a transmissão de uma estação de TV ou sincronizador de ondas cerebrais também produz pulsos de sincronização. E por meio da estímula fótica, as ondas enviadas pelo sincronizador também fazem frequências de ondas cerebrais entrarem naquele pulso. Neste ponto de hipnose pode-se alcançar. Simplesmente compare seu cérebro a um aparelho receptor sincronizador de ondas cerebrais e uma transmissão de televisão. Ao continuar a ler, você vai ver que, além de comparar o cérebro a um aparelho receptor, você também pode comparar a transmissão de TV. Pouco conhecimento torna-se uma coisa perigosa. Pouco conhecimento torna-se uma coisa perigosa. Acabamos de explorar algumas forças invisíveis de causa física conhecidas. Agora vamos avançar ainda mais no reino desconhecido. Eletrizante campo de fenômenos psíquicos tais como PES, percepção extrasensorial. Consciência de ou reação a um evento ou influência externos são aprendidos pelo meio de sensoria. Aqui estão incluídos telepatia, transferência de pensamento, clarividência
o poder de discernir objetos que não estão presentes para os sentidos. Precognição, vê o futuro. Pós-cognição, vê o passado. Psicocinese, efeito da mente sobre um objeto. Vamos ser realistas. A mente aos pés firmes no chão. Vamos ser realistas e manter o pé firme no chão. Vamos explorar o conhecimento com um bom senso. Você conhecerá perigos, a mesmo que use uma boa lógica e evite junto teias de aranha ao seu pensamento. Os fatos devem ser sua pedra mais lisa, pisar, pedra para pisar sobre os rios da dúvida. Portanto, deixe um guia experiente conduzi-lo no caminho seguro. Vamos apresentar a você um guia assim. Mas antes, vamos falar do passado. O famoso livro de Thomas J. Woodson, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, tornou-se best-seller quando publicado em 1893. Hoje o livro é publicado em brochura nos Estados Unidos pelo Kissinger Publishing. Desculpa, pessoal. O famoso livro de Tom Hugson. Hoje o livro é publicado em brochura. A obra contém muitas histórias eletrizantes de experiências psíquicas relatadas. A imaginação de dezenas de milhares de pessoas que levaram esses livros foi estimulada. Alguns estavam prontas, outras não. Dali em diante, o interesse público pelo fenômeno psíquico aumentaram rapidamente. Mas muitas pessoas não prepararam de modo adequado, causaram dano a si mesmo, tornando-se desequilibrado. Isso se levou ao assombro, interesse magnético, que há pouco conhecimento sobre os poderes psíquicos gerado dentro delas. Há uma tendência perceptiva em algumas pessoas não devidamente instruída e maduras em seu pensamento e não muito bem ajustada emocionalmente e fisicamente ajustadas, ficaram fascinadas com esse estudo intrigante. É fácil entender porque tantos líderes religiosos, cientistas e pessoas responsáveis pelo bem-estar do povo consideram o estudo de fenômenos psíquicos um anátema. A imaginação sorria desfreada e ameaçava a sanidade do povo. Fatos de ficção pareciam indistinguíveis. Hipnotismo por amadores, artistas de variedade, assim como trapaças e fraudes praticadas por fragmentos médios e charlatões, abusavam da mente do público. Princípios religiosos básicos foram retorcidos em direção que levava ao mal. Qualquer coisa associada a fenômenos psíquicos tornou-se repelente, virou tabu, apenas de perigo. Tanto em ostracismo social funcionou. Houve homens corajosos, honrados e de bom senso, que tiveram coragem de explorar impulsos de verdade. Coube a longa e corajosa luta de Dr. Giuseppe Bank Riner, que trabalhou na Universidade de Duke, inspirando o assistente pela esposa.
inspirado e assistido pela esposa, a doutora Lois S. Hine, revestiu o estado de fenômenos psíquicos de respeitabilidade. Isso graças ao caráter impecável de Hine, os seus 30 anos de experimento controlados de laboratórios com base em leis de matemática. A tarefa de Hine foi árdua, pois fenômenos psíquicos espontâneos não entendem a ocorrer em laboratório. Tais fenômenos ocorrem quando menos se espera e geralmente quando as pessoas estão sob maior pressão emocional ou possuída de um desejo obsessivo intensificado, muitas das vezes por ocasião da morte de entes queridos. Então, pessoal, é isso, tá? Terminando por aqui a nossa leitura. Parei aqui na página 81. Espero aí que você tenha gostado. Desculpa aí por estar com sono, é que eu tenho levantado todos os dias às 5 da manhã para começar o meu dia. E ontem eu dormi bastante tarde, fui dormir era 1h30 da manhã. E eu estava pensando muito sobre meus sonhos, meus planos, meus projetos. E acabou que isso daí me impediu de dormir um pouco mais rápido, como eu sempre durmo. E eu fiquei acordado um bom tempo. Então praticamente essa noite eu não dormi, pensando aí sobre meus planos, sobre as coisas que eu quero fazer e que eu vou realizar, que eu estou realizando. Então, espero que você deixe seu comentário do que você achou. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar, que eu vou melhorar ao longo do tempo. E até o final desse livro eu vou estar entregando para vocês uma leitura perfeita. Tamo junto, forte abraço.